Zoom! Estudos para concursos. Para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre capítulo 6 das Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC, TSP, Técnicas para o Setor Público. Bom, o capítulo 6 dessa norma aí diz reconhecimento das demonstrações contábeis. Reconhecimento das demonstrações contábeis, o que é isso? Nem ideia. Daí, nesse capítulo 6 de reconhecimento das demonstrações contábeis, tem 6 pontos. O primeiro é os critérios de reconhecimento de sua relação com a evidenciação. A evidenciação é um dos trecos que sai da demonstração contábil. Depois, definição do elemento, ou seja, descubro o que é um elemento, eu não sei o que é um elemento. A incerteza quanto à mensuração, ou seja, a informação, qual é a incerteza da informação, ou seja, qual é a possibilidade dela ser errada. A evidenciação e reconhecimento, falou da evidenciação no começo. E depois do desreconhecimento. Ou seja, eu não tenho a menor ideia do que esse capítulo fala. Eu não tenho nem o que é reconhecimento. Tomara que tenha alguma definição aqui. O que é reconhecimento, o que é desreconhecimento, o que é elemento e o que é mensuração e certeza. Bom, este capítulo 6 identifica os critérios que devem ser satisfeitos para que um elemento seja reconhecido nas demonstrações contábeis. Tá, eu vou reconhecer um elemento. O que é isso? O reconhecido é o processo de incorporar e de incluir um item expresso em valores a serem demonstrados no corpo da demonstração contábil apropriada que satisfaça a definição de elemento e possa ser mensurada de maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação incluídas nos RCPGs. RCPG significa Relatório Contábil de Propósito Geral, que é basicamente a coisa que mais aparece aqui nessa norma aqui. O relatório contábil de propósito geral é o treco que vão fazer para que as pessoas vejam. É o trabalho final, sabe? Onde o povo vai ver para fazer a contabilidade de coisas. O item deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis, né? O elemento. Quando, daí está falando que o item, quando satisfazer a definição de elemento, que fica lutando um monte de vezes, e puder ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação incluída nos RCPGs. Essa coisa de qualitativa está lá no capítulo 3, eu acho. Bom, são dois aí. O item deve ser conhecido nas demonstrações como elemento e características qualitativas. Tá. Todos os itens que satisfaçam os critérios de reconhecimento são inseridos nas demonstrações contábeis. Ou seja, qualquer item que for definido como um elemento e tiver algumas das características qualitativas, vai ser colocado lá no treco, na demonstração contábil. Em algumas circunstâncias, determinada TSP, técnica de setor público, não acho, eu estou falando toda hora técnica de setor público, mas eu estou achando que está errado, meu Deus, siglas. Bom, pode também se especificar que, para alcançar os objetivos de elaboração e da divulgação da informação contábil, um recurso ou obrigação que não satisfaça a definição de elemento deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis, desde que possa ser mensurado de maneira que satisfaça as características qualitativas e as restrições sobre a informação incluída nos RCPGs, os relatórios contábeis de propósito geral. Outros recursos e outras obrigações são discutidas no capítulo 5, que eu pulei. Quer dizer, que está em um outro vídeo. O reconhecimento envolve a avaliação de incerteza relacionada à existência e à mensuração do elemento. Não entendi o que quer dizer. Envolve avaliação de incerteza relacionada à existência e mensuração. Quer dizer, eu nem sei o que é existência. O que ele quer dizer com existência? As condições dão origem à incerteza se existirem, podem mudar. Portanto, é importante que a incerteza seja avaliada em cada data da divulgação do relatório. Ou seja, só diz para você ficar verificando se tem incertezas, as incertezas. Verifique as incertezas, verifique se as informações são credíveis, né? De que coisas que possam fazer essa informação ser incerta. Muito confuso? Não entendi. Ainda não entendi o que ele é. Mas, definição de elemento, olha aqui, a coisa que eu mais queria saber, que ficou mencionando um monte de vezes aqui, definição de elemento, está na próxima parte desse capítulo 6. Segunda parte, definição do elemento. O que é isso? Para ser conhecida como um elemento, o item, que falou várias vezes,
precisa satisfazer a definição de um dos elementos descritos no capítulo 5. Olha aí, não tem a definição do elemento, só fala que está descrito no capítulo 5. Então eu vou dar uma olhada lá no capítulo 5. Mas depois que eu ler isso aqui, eu vou dar uma olhada no capítulo 5 para ver se eu consigo achar o teco do elemento. A incerteza sobre a existência do elemento é examinada ao considerar a evidência disponível para emitir julgamento neutro sobre se o item satisfazer todas as características essenciais da definição de elemento, considerando todos os fatos e circunstâncias disponíveis na data do relatório. Caso se determine o elemento do fato, existe a incerteza sobre o montante do potencial de serviços ou de capacidade de gerar benefícios econômicos representados por ele, deve ser levado em consideração na sua mensuração. Ver itens 6.7 e 6.8. Os responsáveis pela elaboração dos RCPGs revisam e avaliam toda a evidência disponível ao determinar se o elemento existe e deve ser reconhecido e aquele elemento continua a se qualificar para reconhecimento, ou se houve mudança no elemento existente. Eu não entendi nada. Basicamente, eu só entendi que tem que verificar se o elemento existe ou não existe. Eu nem sei o que quer dizer que um elemento existe. Por que eu tenho que saber se um elemento existe? Bom, já viu? Não entendi nada do que é um elemento lendo isso aqui. Então a gente vai ter que olhar lá no capítulo 5. Deixa eu ver se eu consigo achar um título aqui no capítulo 5 que está escrito o que é uma droga de um elemento. Obrigações legais, passivos, evento passado, controle pela entidade. Olha, achei. Olha que difícil eu falar só isso aqui. O elemento é só um trequinho de 6 linhas que nem sem linha, não linha, são palavras. Os elementos definidos neste capítulo são ativo, passivo, receita, despesa, contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Entendeu? Os elementos são basicamente todas as coisas que entram numa demonstração contábil como uma despesa ou uma receita, entendeu? O mais e menos. As obrigações a pagar e as obrigações a receber. Entendeu? Ativo, passivo, receita, despesa. Contribuição dos proprietários. Isso são elementos. Cara, é tão difícil dizer que isso é simplesmente o treco, as droguinhas que fica aparecendo, que usa para trabalho de contabilidade. Mano. Bom. Incerteza quanto à mensuração. Para se reconhecer um item nas demonstrações contábeis, é necessário atribuir um valor monetário a ele. Isso requer escolher a base de mensuração apropriada e determinar a mensuração do item e cumprir as características qualitativas, levando-se em consideração as restrições acerca da informação nos SCPGs, inclusive que a mensuração seja suficientemente relevante e fidedignamente representativa. Fidedignamente. Para o item a ser reconhecido nas demonstrações contábeis, a seleção da base de mensuração adequada é considerada no capítulo 7. Pode haver incerteza associada à mensuração de montantes apresentados nas demonstrações contábeis e o uso de estimativas é parte essencial da contabilidade sob o regime de competência. Uma decisão acerca da relevância e da representação fidedigna da mensuração envolve a consideração de técnica como, por exemplo, utilizar intervalos de resultados e estimativas pontuais. Isso é uma evidência adicional sobre as circunstâncias econômicas existentes da data do relator está disponível. A evidenciação pode fornecer informação útil sobre as técnicas estimativas empregadas e pode haver raras circunstâncias nas quais o nível de incerteza em um único ponto de estimativa é tão grande que a relevância e a representação fidedigna da medida utilizada são questionáveis, mesmo que haja evidenciação das técnicas de estimativa utilizadas nessas circunstâncias, o item não deve ser reconhecido. Ele fala evidenciação e reconhecimento. Que falou um monte de vezes de reconhecimento. A falha ao se reconhecer itens que satisfaçam a definição de elemento e os critérios de reconhecimento utilizados não é convalidada pela evidenciação das políticas contábeis, notas ou outro detalhe explicativo. Contudo, a evidenciação pode fornecer informação sobre os itens que satisfazem muitas características que definem o elemento, mas nem todas. A evidenciação pode também fornecer informação sobre itens que satisfaçam a definição de elemento, mas que não podem ser mensuradas de maneira que satisfaça suficientemente as características qualitativas de encontro aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil e evidenciação. E a evidenciação é apropriada quando o conhecimento sobre o item é considerado relevante para a avaliação da situação patrimonial líquida da entidade e, portanto, satisfaz os objetivos da elaboração, da divulgação da informação contábil. E o último ponto é o desconhecimento. O
desreconhecimento. O desreconhecimento é o processo de avaliar se ocorrem mudanças desde a data do relatório anterior que justifiquem a remoção do elemento que tenha sido previamente reconhecido nas demonstrações contábeis. Ou seja, se tem alguma coisa que cancela esse treco aqui, que cancela uma coisa que foi considerada como um passivo ou um ativo, ou uma receita ou uma despesa. Bem como remover esse item se tais mudanças ocorrerem. Ao se avaliar a incerteza sobre a existência do elemento, os mesmos critérios devem ser utilizados para o desreconhecimento, tais como aqueles utilizados no reconhecimento inicial. Iniciação, reconhecimento e reconhecimento. É muito estranho. Bom, depois disso é o capítulo 7 de mensuração dos ativos e passivos nas demonstrações contábeis. Mas depois a gente vê isso.